Olá, pessoal. Estou aqui de volta. E o tema é: por que estou batendo cabeça? Por que está dando tudo errado? Certo dia, eu estava na academia e eu estava achando que eu estava abafando, gente. E quando eu ia pra academia, devido ao ambiente, eu não gosto muito do ambiente, tá? Como eu falo sempre que, e quero que vocês tenham essa linha de raciocínio, não acusem. Claro que você é você e Deus te dá uma identidade, mas não acusem. Você tem o direito de gostar ou não gostar e você tem suas preferências. Eu não gosto muito do ambiente, eu não me sinto tão à vontade. Eu prefiro quando tá mais vazio, mas esse não é o foco da mensagem aqui, tá? É uma mensagem. Vamos lá, vamos começar. Eu estava achando que eu estava abafando. Por que eu achei que eu estava me abafando? Porque eu tava assim, no dia de folga, eu trabalho em dias alternados. Hoje, gente, o ser humano não é fácil não, né? E eu tava conseguindo executar, gente, a atividade lá. Tava assim, ó, e tava gastando um tanto de energia, vá. Sabe aquele exercício que você levanta o pé pra trás assim? Você fica com as mãos para baixo, e os joelhos também sobre as mãos e sobre aqui e sobre o joelho. E você põe o pé para trás. Espera aí que tá passando o carro do picolé. Toda vez que eu gravo, o carro de picolé passa. Pessoal, tive que parar um tempo aqui. Vocês não vão acreditar. O carro ficou parado um bom tempo aqui. E digo mais. Bom que eu já fiz as coisinhas aqui. Um bom tempo, pelo menos uns 5 minutos. E nunca aconteceu. O carro parou. O carro do picolé ficou parado sem nenhum cliente aqui na porta de casa. E sabe o que eu fiz? Porque sempre que o crente passa luta e afronta. Claro, gente, são pessoas, ninguém sabe do mundo espiritual, não. A gente fica quietinho, não fala nada, não. Deixa o tempo passar, porque o crente é paciente. Mas sabe o que eu fiz? Quanto mais eu preciso, vem luta, vem afronta, vem impedimento. Agora eu tô assim, gente, cada vez mais assim. Eu levanto a mão pro céu e falo: glória a Deus, Deus seja exaltado, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, glorificado, exaltado, aleluia, Deus é bom. E não importa o que aconteça, eu fico bem pertinho dele. E ele me dá estratégia, ele me fortalece. Então, eu não briguei com ninguém não, gente. Não pode ficar brigando, não. Eu fiquei quietinho, eu só vi e falei amém. Deus sabe o que faz, é a autorização dele. E eu fui dando glória a Deus aqui em casa, levantando a mão e fiquei em paz. É assim que o crente faz, tá bom? E talvez Deus fez isso até estrategicamente, porque se o carro não tivesse parado, eu não tinha erguido as mãos, hoje eu nem ergui a mão. E não teria falado dessa forma que eu tô falando aqui no vídeo. Glória a Deus, Deus seja louvado. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, que cuida de nós, que é bom. Situações a gente passa, mas Deus é fiel e justo para cuidar de nós, mesmo nas situações difíceis. Então, se tá difícil, glorifica a Deus e exalte cada vez mais. Porque na palavra fala: fugir do diabo, porque ele fugirá de vós. Não vai brigar com ninguém, vai ter paciência, vai aguentar o processo, vai respirar e vai, mão pro céu e glorifica. Vai arrumando sua casa, vai glorificar. Vai passando a luta, vai glorificando. Eu não sei porque eu tô falando isso não, gente. Arruma sua cama glorificando. O sofá tá desarrumado, arruma glorificando. Passa uma base protetor para ficar apresentável. Cuida de você glorificando. Rapaz, vai no salão, vai cortar o cabelo glorificando. O trânsito tá agarrado glorificando. Tá gravando um vídeo e acontece glorificando. É assim que vocês vencem as guerras. E outra coisa, vamos continuar?
Eu acho que se o carro não tivesse parado aqui, eu não tava desse jeito que eu tô, não. Isso aqui não foi programado. Glória a Deus, Deus seja exaltado, Deus seja louvado. Glorifica a Deus na sua casa, começa a receber a presença de Deus. Tem algum impedimento acontecendo, vai glorificando a Deus. Fala, Deus, eu tô com dificuldade. Deus, eu tô com dificuldade. Leva essa situação para Deus, que Deus resolve. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te fortalecer. Começa a glorificar. Irmão, eu tenho um sonho de alerta que Deus me deixa eu ter. Sabe o que eu faço? Eu oro é mais. Ontem eu tive plantão. Eu tive um sonho na noite. Sabe o que eu fiz pós-plantão? E ainda cheguei, tive que ter reunião em família, o lazer, né? Comer alguma coisinha que fizeram, participei, muito gostoso, é muito bom, quando possível, quando é leve, né? Saudável, é bom. E quando não tinha mais ninguém aqui em casa, sabe o que eu fiz? Por causa do sonho que eu tive? Fui pôr na mão, foi pôr na mão na casa. Fui orando, coloquei Salmo 91, é fortíssimo. A gente vence batalhas com Salmo 91. Fui declarando com fé dentro dessa casa. Fui declarando. Às vezes eu saio rodeando a casa todinha. Quem manda aqui é Deus. Quem tá aqui é Deus. Vai fazendo isso na sua casa. Repreende espírito de confusão. Repreende desunião. Repreende todo o mal. E até o que tá em você, porque nós somos carne. Fala, Deus, eu quero te... Se eu tiver errado, me ajuda a enxergar. Tá? Vai glorificando a Deus. Não pare de glorificar a Deus na sua casa. Se posiciona. Se posiciona, tá? Em tudo dai glórias, porque Deus, Ele edifica por completo. Vai glorificando, se abra, vai falando as suas dificuldades. Ele é seu melhor amigo. Na rua você não vai ficar abrindo a bocona, falando tudo sobre... Não, vai falar pra Deus, porque Ele vai te ajudar. Gente, esse não era o tema. Então, voltando. É uma das estratégias que o cristão tem que aprender a usar. Isso nos equilibra o nosso emocional, equilibra espiritualmente o ambiente dentro da nossa casa. Você já começa a levantar diferente, você já começa a querer arrumar mais a sua casa, você vê desorganizado, você já fala, opa, deixa eu arrumar, porque Deus, Ele entra e organiza. E você não fica batendo cabeça, e só bater cabeça, vamos lá. Voltando o início aqui. Eu fui na academia, eu achei que eu estava abafando. Inclusive, eu tô vestindo uma roupa mais tranquila, mais despojada, porque eu tô fazendo atividade aqui em casa. Não sei ainda se eu volto, mas por enquanto, pra mim não ficar parada, eu tô fazendo atividade, porque a gente tem que cuidar, se cuidar, né? Faz bem pra saúde mental. Eu tava achando que eu tava abafando, voltando aí que eu estava na academia, voltando que eu estava sentindo que eu estava abafando, porque eu estava conseguindo executar o exercício. Só que uma coisa eu não percebia, porque eu não tinha experiência em fazer exercícios da academia. Eu estava fazendo, né, aquele exercício que eu já expliquei aqui, com a perna, indo com a perna para cima, assim. Só que eu estava gastando muita energia, e isso eu estava achando que eu estava abafando. Quando, de repente, o instrutor chegou, né, disse, deixa eu te falar, você pode fazer a atividade, ao invés de fazer assim, para um pouco as suas costas, porque eu tava envergando as minhas costas assim, e sobe o seu pé até aqui. Eu falei, tudo bem, eu obedeci. Por quê? Aquele instrutor, ele era uma autoridade, ele estudou, né? Ele já tinha uma caminhada ali, e eu ouvi, eu falei, tudo bem. E eu comecei a fazer do jeito que ele me mandou. Quando eu obedeci, sabe o que aconteceu? Eu consegui.
E quando eu obedeci, não esqueçam dessa palavra, quando eu obedeci, eu segui a instrução. Você sabe o que aconteceu? Eu houve uma autoridade naquele assunto. Alguém que sabia mais do que eu. Alguém que se preparou, estudou e sabe o que eu tô falando. Anota isso aí. Então, e quando eu ia pra academia, claro, eu, devido ao ambiente, para não me distrair, eu vou pregações e inspiro. Porque dependendo, quando eu estou no ambiente secular, dependendo do ambiente, como está o ambiente, eu fico em espírito. Para mim não perder o meu foco de quem eu sou. Não me distrair, né? E, e isso aconteceu. O que eu percebi? Eu percebi, fazendo certo, que eu estava gastando muito mais energia do que precisava. Você sabe quando você tá gastando muita energia, tá cansando muito mais? Era isso que estava acontecendo. E aquela atividade, eu tinha que fazer ela corretamente. Quando eu obedeci as instruções, eu consegui sentir o músculo que precisava ser trabalhado. Músculo específico. Eu me cansei menos. Eu não sobrecarreguei as partes que não precisavam. Eu me cansei menos. Você sabe o que eu percebi com isso? Que quando a gente obedece a Deus, é assim. Eu vou repetir. Quando a gente obedece a Deus e ouve a instrução, é assim. Você sabe por que você está muito cansado? Tá dando 3 voltas para uma coisa que dá para você fazer de uma forma mais leve. Não está entendendo o processo, não está entendendo o que está acontecendo, não está conseguindo finalizar, não está dando continuidade, está pesado. É porque você está ouvindo mais a si do que a Deus. Porque Deus é autoridade e Ele sabe o que é melhor. Com Ele é mais leve, com Ele você é instruído, você não sobrecarrega o que não tem que sobrecarregar. Eu poderia gerar uma lesão da forma que eu estava fazendo. Você pode se lesionar. E eu não estou falando de corpo, não, nem de atividade. Eu estou falando na vida, emocionalmente, espiritualmente. Você pode se sobrecarregar, você pode se lesionar. Aí você vai ter que parar, vai ter que ver o que causou, vai ter que, aquela coisa, recalcular a rota, né? O que aconteceu, o que eu fiz de errado. Aí não precisa de passar por isso. Então, assim, o cansaço era maior, eu não trabalhava o músculo que precisava, mesmo fazendo quase a mesma coisa. Então, com Deus, Ele é autoridade. Ele sabe para o caminho que Ele nos leva, Ele sabe os nossos limites e Ele sempre vai te dar a instrução daquilo que é melhor para você. Talvez você está dando volta, está se sentindo cansado e não está conseguindo fazer algo. É porque está faltando uma instrução de uma autoridade, que é o Senhor Jesus. Para de bater cabeça. Para de orgulho. Conta as coisas pequenas para o Senhor. Vai orar. Ele vai te dar a instrução. Você vai ver como que as coisas vão ser. E ali, gente, quando eu vou falar das consequências, ficou leve. Trabalhou o músculo específico. Evitou de ser lesionada. Eu consegui fazer sem gastar tanta energia, tanto esforço. Entende? Se eu soubesse que ia ser tão bom, eu tinha procurado o instrutor antes e falado assim, eu tô fazendo certo? Você me ajuda aqui? Porque eu acho que eu tô... Não sei se eu tô fazendo certo. Porque você não tem experiência. E às vezes até tem, mas nunca conseguiu fazer da forma certa. Só tem experiência da forma errada. Pegou? E Deus, Ele quer te instruir.
E é isso, o vídeo saiu além do que eu esperava, eu falei mais coisas. Quero trazer mais alguns temas aqui, eu vou trazer, eu vou colocar, eu vou compartilhar. Eu quero, vamos caminhar juntos, até quanto Deus permitir eu estar aqui. Vamos caminhar junto, deixe seu comentário, se inscreva nesse canal. Fale aí como você se sente, se você se identificou com esse vídeo, né? Qual fase você está? Você fala, não, ou se você se identificou, não, é isso mesmo que eu tô precisando. Fala aí, comenta aqui embaixo, porque eu preciso saber de vocês, eu preciso ter o retorno de vocês para saber demais que eu vou compartilhar, né? Quem que tá me seguindo. E é isso, pra gente se conhecer um pouco. Tchauzinho, Deus abençoe. E já levantou a mão e glorificou a Deus na sua casa? Até logo.